E aproveitei o tempo ontem para poder gravar o capítulo Distopia. Você sabe que esse é o Leve Distopia ao Léo, que é um livro único, né? Entre o caos e o recomeço. Não são contos como que eu conto normalmente na quinta-feira, ou que eventualmente eu ganho um de alguém. Estou sempre disponível para ganhar um para leitura, tá? Esse canal, ele está aqui justamente, deixa eu tirar o barulho do celular, para servir a arte. Então, se você tem um conto que você gostaria que fosse contado por mim, pode me mandar. Aí eu conto no Mostre a Sua Arte, que é maravilhoso, ou até mesmo na quinta-feira, no dia de conto. Será uma grande honra. Já sabe, eu vou colocar o e-mail na descrição, e normalmente eu tenho que colocar também o endereço para o meu WhatsApp. Bota lá, Luciana, assistir você no seu canal com o Arthur. Gostaria que você, né, declamasse essa poesia, esse conto no canal. Vai ser uma honra, vai ser um prazer, tá? E como vocês já sabem, sempre aquele meu recado, que é um recado maravilhoso para todos nós. Divulguem esse canal. E mostrem, né? Manda o link, porque a pessoa já entende a importância do canal, de ter textos inteligentes, uma arte pura, né, onde você tem algo de qualidade, né? E arte sempre é arte. Vocês sabem que nós recebemos aqui todos os pedidos nesse sentido, de uma arte bacana, uma arte respeitosa, uma arte que todos podem participar com toda certeza, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos voltar para a distopia. Eu estou lendo esse livro, acredito que ele vai entrar agosto, mas ele, pelo meados de agosto, a gente já entra aí com um outro movimento do Mostra a Sua Arte. E eu sei que eu estou devendo a leitura do meu livro, mas eu lerei para vocês. Eu participei, para quem não sabe, como coautora do compêndio, né? Nós somos 20 coautores da comunicação que começa no sentir. Uma amiga que é comunicóloga, ela coordenou esse projeto, Delaise Pimentel, e o meu capítulo é sobre a reflexão do não dito e o descarte relacional, onde eu trato do âmbito de família. E assim tem vários outros autores que tratam sobre o âmbito de família, outros de suas empresas, e de diversas temáticas, né? Tem gente de finanças, tem engenheiros, então assim, são capítulos que são verdadeiras aulas, para que nós possamos nos identificar do que já passamos ou não, mas normalmente é o que passamos, não tem ali nada de inventivo, tem realmente do que nós já passamos, e aí nós conseguimos superar ou ampliar, ou seja, como for, essa ocorrência a partir de um âmbito da comunicação, e nós contamos ali. Não é que seja uma receita de bolo, mas às vezes é muito importante que a gente saiba de onde partir, e quem lê, que potencialmente possa ter passado por esse âmbito da comunicação, também se identificar e fazer uma reflexão sobre isso, tá bom? Foram quase 4 minutos, eu sou uma falastrona. Então vamos lá para o capítulo 5º do livro Leves Distopias ao Léo, Entre o Caos e o Recomeço, que a gente está contando aqui de que forma que a Terra finda e a Terra não finda, né, mas finda uma era e começa outra. Nós vamos começar no capítulo 5, na caravana. Eu não posso deixar de falar, porque vocês sabem que é mais forte do que eu, sobre os traços, os desenhos, as imagens que a Bueno Editora faz dos livros, nos livros do Arthur, que acredito, gente, que seja em todos os livros, porque é um capricho fantástico. E conforme vocês já sabem, o Arthur tem vários livros. Então, seja esse, seja a coleção Fala com a Elaine, também vou colocar o nick da Bueno Editora aqui na descrição, para que você possa perguntar e adquirir o seu. Então, vamos lá, a caravana. Com a mesma tática do espaçamento, conseguiram cobrir grande parte do território asiático, obviamente deixando de procurar em regiões em que a temperatura gelada não oferecesse condições de sobrevivência. Agora, com um número considerável de grupos, iniciaram a busca por povoados na Europa. Preocupados com a diversidade de idiomas a serem encontrados,
Reuniram-se todos e criaram uma língua mais universal possível. Essa nova linguagem também foi colocada em todos os cadernos dos inúmeros grupos já existentes na caravana. Antes de partirem, deixaram combinado que, depois da missão cumprida, encontrar-se-iam todos no estado da Flórida, nos Estados Unidos, para o encontro mundial. Foi escolhida a Flórida porque era o local geograficamente mais perto da América do Sul, um continente ainda a ser explorado. Nessa reunião de todos os povos sobreviventes, decisões importantes para o futuro do planeta seriam tomadas, como, com os mapas e a linguagem universal constando nos cadernos, organizaram a divisão dos grupos para melhor explorar os países. Enquanto alguns partiram para o Oriente Médio, outros foram em direção à África. Vários grupos dirigiram-se à África saindo do Oriente Médio pelo Egito. Outros grupos foram por meio de rústicas e sólidas jangadas, atravessando o canal de Suez. Nas regiões próximas ainda encontraram aldeias com uma qualidade razoável de vida, mas os grupos que continuaram a trajetória no sentido do interior da África encontraram um continente reduzido à miséria e à fome por guerras civis e regimes ditatoriais. Esses grupos voltaram sem nada a encontrar. Outros foram até a Inglaterra e países vizinhos via Eurotúnel, preservado das bombas atômicas por ser uma construção subterrânea. Seguindo o roteiro pré-determinado, alguns grupos foram até a Península Ibérica explorando a Espanha e Portugal. Para chegarem ao continente americano, conforme o combinado, tiveram que passar como os ancestrais pelo congelado Estreito de Bering, atravessando o Alasca, o Canadá e cruzando os Estados Unidos. Passaram muitos anos nessa amorosa peregrinação até o encontro mundial. Assim, quando chegassem à Flórida, teriam que vasculhar o continente sul-americano. Os emissários que tinham ainda vigor físico foram ao México para encontrar os povoados daquele país próximo aos Estados Unidos. Não vou me furtar de contar o 6º capítulo, porque eu também estou curiosa, tá, gente? Vocês sabem que eu não leio antes para ter as surpresas junto com vocês. Então, vamos ler o 6º? A busca no continente sul-americano. Vamos avançar um pouco, né? Então, vamos lá. Depois de chegarem à Flórida, organizaram a ida ao continente sul-americano. Foram 6 grupos em várias jangadas, cada uma levando carroças vazias, para, quem sabe, trazerem pessoas que poderiam querer vir ou para trazer materiais encontrados que interessassem. Tiveram cuidado de colocar em cada grupo 2 jovens que falassem português e espanhol, línguas dos países da América do Sul. Saíram em paralelo com grande distância entre os grupos para poderem abranger uma área maior a ser explorada. Ao passarem pelo que seria a América Central, observaram que todas as ilhas estavam submersas e devastadas totalmente por tsunamis, não havendo sinal de vida humana ou animal. O grupo que chegou ao norte do continente encontrou, extasiado, a região amazônica composta de caudalosos rios e florestas gigantescas e preservadas. Os poucos nativos que encontraram ensinaram a eles o uso medicinal de ervas, raízes e plantas da região. Colheram várias espécies e, com as carroças lotadas, voltaram nas jangadas até a Flórida. Os outros grupos que seguiram pela região nordeste do continente, que foram em direção ao centro e à região sul, encontraram no caminho um cenário desolador. Multidões de homens e mulheres famintos, esfarrapados e alcoolizados, vagando a esmo. Seres humanos cuja moral foi destruída por sucessivos governos que os tornaram dependentes de auxílios, desestimulando-os a trabalhar. Quando houve a devastação nuclear e eles perderam os auxílios financeiros, começaram a invadir propriedades nas quais ainda havia gente trabalhando. Em pouco tempo, tornaram-se assassinos e assaltantes que, sem escrúpulo nenhum, invadiam e roubavam para sustentar o vício do álcool. Muitos deles, ao verem as carroças dos emissários, tentaram assaltá-las e foram rechaçados pelos viajantes a tiros. Esses grupos retornaram até as jangadas desiludidos e sem levarem nada. Um desses grupos, quase ao chegar ao local das jangadas, foi surpreendido por um senhor que acenou amistosamente para eles. Ele disse que, por conta dos tiros, soube que era um sinal de pessoas de fora e contou a história da sua vida.
Na época da destruição nuclear, ele ainda era bebê e estava com os seus pais pesquisadores de uma faculdade de zootecnia e veterinária, situada na zona rural do Sertão Paraíba. Seus pais estavam no laboratório, em um porão nas dependências da faculdade, quando escutaram as últimas transmissões de rádio alertando que estavam acontecendo várias explosões nucleares. Em seguida, apagaram-se as luzes e cessaram as comunicações. O meu pai, muito sábio, disse que ficássemos algum tempo sem sair para sofrer menos os efeitos de uma possível radiação nuclear. Continua ele. Quando saíram, depararam-se com a destruição total das dependências da universidade. Foram vasculhar as imediações a fim de ver o que achavam para sobreviver. Encontraram vários animais ilesos e uma pequena horta queimada, mas com algumas sementes e raízes enterradas e que não haviam sofrido o efeito da radiação e do calor. Papai e mamãe dedicaram-se à criação dos animais para consumo de leite e carne. Também criaram alguns galináceos que forneceram ovos. Criaram também suínos que forneciam carne e gordura. E como era nos fundos da faculdade, não fomos descobertos pelas hordas de famintos, que assaltavam tudo que viam. Em um determinado dia, meu pai e minha mãe foram colher água no riacho próximo para ver se estava contaminado. Usualmente carregavam armas porque lidavam com grandes animais, mas naquela manhã não fizeram isso. Foram a cavalo em direção ao local próximo. Como demoraram, eu peguei minha arma e fui atrás deles. Infelizmente, encontrei-os, mortos, assassinados. E ao lado, os esqueletos dos cavalos, descarnados. Os famintos os assassinaram para comerem a carne dos animais. Voltei desolado para casa e resolvi deixar o local em busca, talvez, de um futuro distante. Porém, o mesmo que encontrei foi uma devastação total do povo. Sofreram uma lavagem cerebral de diversos governantes que os tornaram dependentes de auxílios. Não trabalhavam e viviam em busca de bebida. Assaltavam tudo que viam, destruindo as plantações após o assalto. Eram verdadeiros zumbis. Foi quando deparei-me com vocês. O homem dispôs-se a ir com eles. Foi levado ao encontro dos outros grupos no estado da Flórida. Ele redigiu em um caderno um depoimento contando sobre o continente sul-americano, o qual foi importante nas decisões tomadas no encontro mundial. Então, por hoje é só, né? Muito forte essa história, muito profunda, para nós refletirmos cada vez mais tudo isso. E na próxima sexta-feira, no próximo fim de semana, a gente retoma com o capítulo 7, quando eles chegam no local. E aí nós continuaremos mais com leves distopias ao Léo. Um beijo grande. Já deixei gravado, estou indo para São Paulo na quarta-feira para brincar de vovó e neta, tá bom? E na outra semana volto para o Rio de Janeiro para a gente continuar. Mas essa semana está tudo garantido aqui, conforme vocês viram, tá bom? Até a próxima!